Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai tratar de um vídeo muito importante. Vamos falar de um assunto sobre contorno de objeção. Como a gente tratar esse contorno de objeção, como que falar com o cliente para poder contornar essa situação e poder fazer o fechamento da venda. Vamos lá. Um dos pontos principais que a gente tem que entender é que o cliente vai mentir para você na hora de você tentar fazer o fechamento. O cliente ele vai usar de diversas artimanhas para poder sair e contornar essa situação para não fechar contigo. O contorno de objeção ele é muito importante na hora de você fazer o fechamento da venda. Por quê? A venda ela começa quando o cliente diz não. E isso é muito importante, que você vai usar algumas técnicas para poder fazer o fechamento. Como que é feito? Muitas das vezes quando a gente fala, se o cliente ficou alguma dúvida, vamos fechar esse negócio, fala para mim o que está faltando. O cliente ele vai lançar uma objeção para você, como vou pensar. E como que você vai tratar essa objeção do vou pensar? Antes de você chegar no fechamento, você tem que fazer uma sondagem. Então na sondagem você precisa saber quanto o cliente pode pagar de parcela, se ele tem algum valor para dar de entrada e quanto tempo ele está pensando em comprar. Ou carro, ou moto, ou um imóvel. Então você precisa saber quanto tempo o seu cliente está pensando em comprar o produto, o seu produto. E aí, através disso, você vai usar essa sondagem para poder fazer o fechamento. Então, por exemplo, como que ficaria? Vou dar uma pensadinha, vou esperar um pouco mais. Doutor, nesse tempo todo que você está pensando, você não cogitou, não conversou com a esposa? Você não cogitou em estar fechando esse negócio? Já passou esse tempo todo, você não deu o primeiro passo? Fala para mim, o que está faltando? Todo o contorno de objeção, você dá um fechamento. Você trata a objeção e logo após você entra com o fechamento. Então ficaria da seguinte forma. Nesse tempo todo você está pensando, vai pensar mais o quê? Vamos lá, vamos dar o primeiro passo, me presta identidade, você pega, vamos fechar esse negócio. Então dessa forma, você vai dar com o seu cliente e vai dar o fechamento. Vou conversar com a minha esposa. Isso usa demais. Vou conversar com a minha esposa. Por quê? O cliente, muitas das vezes, ele não está se sentindo seguro de fechar com você por conta de alguns fatores. Um deles é realmente estar inseguro, outra é por medo, outra objeção, você não está passando a credibilidade que o cliente necessita para poder fechar contigo. Então, o que o cliente vai fazer? Ele vai falar para você, vou conversar com a minha esposa. Não, ele está tentando ganhar tempo. Por quê? Vamos tratar um paralelo. Vamos supor que eu vou te pedir algum dinheiro emprestado, alguma coisa do tipo. Eu vou falar assim, João, você me empresta R$100? Primeira coisa que vai vir na sua mente é você falar não. Por quê? O não você está usando como defesa, a sua mente está usando como defesa para você, entendeu? Então a sua mente ela vai tentar te defender a todo momento. Então a primeira objeção que ela vai lançar é não. Por que não? Porque você não está vendo vantagem nisso. Como é que ficaria a maneira correta? Se eu virar para você e falar assim, João, me presta R$100 que amanhã eu vou te devolver 120. Aí você vai cogitar e me emprestar. Por quê? Porque você viu vantagem, entendeu? Toda vez que o cliente vê vantagem em fechar com você, ele vai fechar contigo. Então você tem que usar isso para poder facilitar na hora de fechar. Como que você vai usar isso? Conversar com a minha esposa. Pega o telefone, dá uma ligadinha para ela. Vai falar que nesse tempo todo que você está pensando em comprar um veículo, ou nesse tempo todo você está pensando em comprar o seu imóvel, você não conversou com a sua esposa? Faz uma pergunta para o cliente. Se o cliente, nesse tempo todo, você não conversou com sua esposa, dá uma ligadinha para ela. Ou, se não, você pode fazer o seguinte, porque muitas das vezes é a mulher que manda no relacionamento. Então, você fala assim, então fala o seguinte, compreendo que você precisa conversar com sua esposa, porém, numa nota de 0 a 5, sendo 0 nenhuma chance, 5 100%. Qual a chance você daria da gente fechar esse negócio? O cliente, 3, 2, 4. Se for menos que 3, ele não vai fechar com você. For 4, 5, a chance é boa. O que você vai fazer? Vai marcar um próximo encontro, vai marcar uma próxima entrevista.
para conversar você, o seu cliente e a esposa dele. Que aí você vai contornar essa objeção. Na verdade, se ele falar para você que prefere conversar com a esposa, que a esposa manda no relacionamento e tal, você fala assim, aí quando você sentar com os dois, você vai vender para ela e não para ele. Então você vai contornar todas as objeções dela, da esposa do cliente, entendeu? A mesma coisa é caso a pessoa tenha um sócio, eu tenho que conversar com o meu sócio e tal, você faz uma reunião com as duas partes e explica o plano para a pessoa que não estava na primeira reunião, que você vai ter muito mais chance de poder fechar uma venda. Outra objeção também muito comum em caso de venda de consórcio é o cliente perguntar se você me dá garantia. Se eu fechar com você, você me garante que eu vou pegar o veículo? Primeira coisa, você vendedor de consórcio, dar garantia de tempo de contemplação é errado. Você garantir, mês que vem você está com carro, ou aqui é 2 meses você está com carro, isso é errado. Nenhum vendedor de consórcio pode dar garantia porque ele não sabe quando o cliente vai ser contemplado. Você pode dar garantia que ele vai ser contemplado. Pode ser no primeiro mês ou pode ser no último, mas ele vai ser contemplado. Ou se não, geralmente o vendedor de consórcio tem acesso ao resultado das últimas assembleias. Caso o cliente tenha um perfil adequado para a contemplação, você pega o histórico de contemplações e mostra para o cliente, olha, se você tivesse nesse grupo aqui, no mês passado, com a média de lance, você estaria sendo contemplado. Eu não posso te garantir se mês que vem você vai ser, mas eu consigo te mostrar quanto saiu nos últimos meses. Então você mostra para o cliente que você vai passar credibilidade no seu trabalho. Esse foi o vídeo das principais objeções dos clientes na hora do fechamento. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, compartilhe esse vídeo se for interessante para você,